Olá turma, hoje vamos falar sobre rebaixamento do nível de consciência. A alteração no nível de consciência, ela pode se dar por duas principais causas, sendo uma delas problemas estruturais, uma lesão ou dano em uma região do cérebro causada por um traumatismo crânioencefálico ou um acidente vascular encefálico, e problemas metabólicos que afetam todo o sistema nervoso central. Problemas estruturais, como havia mencionado anteriormente, a gente pode citar o acidente vascular encefálico, o AVE, sendo ele isquêmico hemorrágico, traumatismo crânioencefálico, o TCE, sinais em apenas um hemisfério, paralisia, queda facial, diminuição da força ou pupilas irregulares, anisocoria. Então, nesses dois casos, normalmente nós temos sinais unilaterais em apenas um hemisfério. Problemas metabólicos pode ser externo, um envenenamento, uma sobredose, uma hipo ou hipertermia e infecções, ou problemas internos, diabetes, hipóxia, ausência de diminuição da oferta de oxigenação tecidual, hipotensão, baixa da pressão arterial e ou a falha de um órgão nobre. As convulsões, elas podem ser breve ou prolongada e são causadas por febre, infecções, intoxicações, hipoglicemia, trauma, abstinência, hipóxia, entre outras causas. Nós temos alguns tipos de convulsão, citamos a convulsão de grande mal, que é causada por espasmos generalizados, a convulsão focal, que é causada por espasmos localizados, estado epilético, convulsão febril e a crise de ausência. Uma das preocupações com a convulsão, principalmente de grande mal, é a obstrução de vias aéreas. Sendo assim, no momento da fase tônica, ou seja, a fase de contração muscular, nós mantemos a cabeça da vítima protegida, e na fase clônica, na fase de relaxamento, nós colocamos o doente na posição de recuperação. A síncope é causada pela redução do fluxo sanguíneo cerebral, o hipofluxo cerebral, e possui recuperação rápida, normalmente. O ataque isquêmico transitório, o AIT, são sintomas similares ao acidente vascular encefálico, porém possuem duração de minutos ou até horas. Normalmente se resolvem dentro de 24 horas. Aproximadamente 25% dos pacientes que tiveram AVE apresentaram AIT prévio. Já o acidente vascular encefálico, o AVE, deterioramento neurológico temporário ou permanente, causado pela interrupção do fluxo de sangue para uma região do encéfalo. Ele pode se dividir da seguinte forma: isquêmico, causado por uma arteriosclerose, um trombo ou uma embolia, e o hemorrágico, que é causado pela ruptura do vaso. A gente destaca nesses casos o ΔT, que seria o tempo. Pacientes vítimas de um AVE isquêmico devem ser estabilizados e transportados o quanto antes. Precisam estar dentro de uma unidade de referência em até 3 horas desde o início dos sintomas para a intervenção mais adequada, no caso, uma terapia por trombólise, por exemplo. E a gente precisa respeitar o ΔT em casos de AVE, que é de até 3 horas. Então, neste caso, as condutas pré-hospitalares visam manter a vida e o transporte imediato. A escala de Cincinnati ou a escala de Fast são basicamente 3 parâmetros abordados: observar desvio de comissura labial, como na figura A, hipotonia unilateral e a afasia expressiva ou mista. Na figura B, nós destacamos aqui a hipotonia, a diminuição do tônus muscular unilateral, então a gente tem queda aqui do membro superior direito. E aí na afasia expressiva ou mista é a fala enrolada, a dificuldade de falar, disfasia, ou a ausência da fala. Escala de Coma de Glasgow. A escala de Glasgow ela é utilizada para
mensurarmos o nível de consciência do paciente, ela possui basicamente 3 variáveis, sendo elas a abertura ocular, a resposta verbal, a resposta motora. A abertura ocular é pontuada de 4 a 1, sendo 4 uma abertura espontânea, 3 uma abertura à voz, 2 uma abertura à dor e 1 sem abertura. A escala verbal ela é pontuada 5 quando há uma resposta orientada, 4 uma resposta confusa, 3 palavras desconexas, 2 sons e gemidos e 1 nenhuma. E a resposta motora, 6 quando obedece ordens, 5 quando localiza a dor, 4 flexão normal, 3 flexão anormal, 2 extensão anormal e 1 nenhuma. A escala de coma de Glasgow possui diversas variáveis, como a escala pediátrica, a escala pupilar, dentre outras. A pontuação de Glasgow no adulto, de 15 a 13 pontos, é uma lesão leve, de 12 a 9 pontos é uma lesão moderada, e Glasgow entre 8 e 3 pontos são lesões graves. Destacando que nesta escala, Glasgow 15 seria a maior pontuação e Glasgow 3 seria a menor pontuação. Quanto menor a pontuação, mais grave é o estado do paciente e pior é o seu nível de consciência. A flexão e extensão normal, que mencionamos na escala de coma de Glasgow, nós temos a decorticação, que seria a figura A, e a descerebração, que seria a figura B. O nome decorticação foi substituído por flexão anormal e o nome descerebração da figura B foi substituído por extensão anormal. Destacamos o princípio de Head, o mnemônico Stop-Eats, S do inglês açúcar. Então, em todos os pacientes inconscientes, nós utilizamos o Stop-Eats para identificar e tratar uma possível causa. Sendo S açúcar e por hiperglicemia, então eu sempre realizo o HGT, o hemoglicoteste, em um paciente inconsciente, a fim de identificar ali, muito comum, uma hipoglicemia. Eu verifico a temperatura desse paciente para identificar uma hipo ou hipertermia. Eu verifico a oximetria desse paciente para identificar uma hipoxemia ou uma hipóxia. Eu verifico a pressão desse paciente para identificar a tríade de Cushing ali e identificar uma hipertensão intracraniana devido a um sangramento ou um edema. Eletricidade, que seria uma arritmia cardíaca, um ataque supra, por exemplo, poderia causar uma hipoperfusão cerebral. A altura, a narcose de nitrogênio, o mal da montanha. Toxinas, o uso de álcool, drogas, medicamentos, entre outros. E o S, um pouquinho mais complicado, no pré-hospitalar, seriam os sais, seriam os eletrólitos, principalmente sódio e cálcio.